Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Hoje com um assunto para a sua reflexão. Você sabe que o nosso programa pode ser assistido também em outras plataformas digitais, como no YouTube, digitando a palavra Programa Palavra Espírita, ou na página do programa no Facebook. E hoje, dentro desse espaço quinzenal em que abordo um tema para reflexão, vou falar sobre diferenças. Mas não sobre quaisquer diferenças, claro que não. Vou falar sobre diferenças humanas. E conforme a proposta do programa, vou também propor a você refletirmos juntos sobre a razão de uns serem tão felizes, e outros não, já que somos todos filhos do mesmo Pai, ou seja, filhos de Deus. E para início de conversa, começo com uma pergunta a você que está me assistindo. Você acredita que Deus gosta mais de uns do que de outros? Será que Ele tem mais simpatia por uns do que por outros? Você já parou para pensar sobre isso? Inicio com essa pergunta porque quantas vezes, nos momentos de grandes dificuldades, já não nos perguntamos: o que foi que eu fiz para merecer tudo isso? Digo nesses momentos, os de dificuldades, porque nos outros, os bons momentos, e eles existem em maior quantidade em nossas vidas, quase sempre nos esquecemos de valorizá-los e mais do que valorizá-los, agradecer por eles se fazerem presentes nas nossas vidas. Não é assim que acontece, mas com certeza é exatamente assim. Pois é exatamente nesses momentos que deveríamos inverter a ordem e pensar menos com a emoção e refletir mais com a razão. Isso é fácil nos momentos de grandes tensões emocionais? Claro que não. Eu sei que não, nós sabemos que não. Mas é somente dessa forma que teríamos mais chances de entender essa aparente injustiça divina que uns sejam tão diferentes de outros em vários aspectos, tanto no aspecto material como no aspecto emocional. Por exemplo, como entender a saúde de uns em detrimento da saúde de outros, por exemplo? Como entender a riqueza do vizinho de cima em detrimento da pobreza do vizinho de baixo? Como entender a brutalidade de um filho comparada à docilidade de outro? Como entender que uns nasçam saudáveis e outros nasçam já com alguma deficiência, seja ela material ou neurológica? Pois a resposta para esse aparente mistério somente chegará quando entendermos a mecanicidade e a lógica da multiplicidade das existências, também conhecida como reencarnação. Pois é somente através dela que entenderemos as grandes dificuldades da vida. Entenderemos que cada dificuldade grave, seja ela já no nascimento ou no decorrer da vida, como, por exemplo, a razão do porquê que um de nós veio com alguma doença ou deficiência, ou nasceu em algum lugar inóspito, creia, não houve erro, nem injustiça, e nem muito menos distração divina ou qualquer punição. Claro que não. O que houve foi uma necessidade de aprendizagem para o espírito com as características daquela dificuldade, pois que em todos esses casos o tempo, o constrangimento, os obstáculos
e os bons e os maus exemplos, as boas e más situações servem, ainda que não entendamos assim, para nos educar, para a nossa educação enquanto espíritos. Tudo na vida tem um propósito voltado para o aprendizado e para a educação do espírito. É por isso que estamos aqui. Portanto, se temos ou conhecemos alguém com certas dificuldades materiais ou psíquicas, pense que algum motivo muito sério existe para que aquela pessoa seja portadora daquela dificuldade. Os sofrimentos humanos são verdadeiramente ferramentas educativas para o espírito. Por isso, se você é alguém responsável, de alguma forma, pelo cuidado dessas pessoas, compreenda que aquele que está aos seus cuidados é um espírito como qualquer outro, com a diferença de que está temporariamente e por alguma razão muito justa, enfrentando esses momentos de dificuldade. É importante compreender também a abençoada oportunidade que está sendo dada àquela pessoa que ajuda a quem precisa, pois que com essa ação estará também exercitando a prática do bem e, por via de consequência, acrescentando crédito no livro da vida. Por isso, não desperdice essas preciosas oportunidades de crescimento com revolta e reclamações. Se a dor existe, seja ela física ou emocional, o melhor que temos a fazer primeiro é entendê-la e, em segundo lugar, aprender a conviver com ela. Já disse alguém que a dor muitas vezes é inevitável, mas que o sofrimento é opcional. Exatamente isso, pois que se aprendermos a lidar com a dor, o sofrimento poderá ser menor. Por isso que saber lidar com aquilo que nos causa sofrimento é sinal de sabedoria. E você que não é reencarnacionista, consegue explicar todas essas dicotomias, essas diferenças, por um outro viés, de forma lógica e racional, que não seja através da multiplicidade das existências? Agora, só não vale explicar os sofrimentos humanos com a explicação simplista de que são desígnios de Deus e os desígnios de Deus são impenetráveis. Essa é uma explicação para quem não tem explicação, para quem não tem argumentos. Todas as grandes desigualdades e dificuldades humanas, queiramos ou não, estão regidas por uma lei extremamente justa, divina e irrevogável, chamada Lei de Causa e Efeito, também conhecida como Lei de Ação e Reação. Apesar do nome, não estou me referindo aqui à terceira lei do grande físico inglês Isaac Newton, que disse com muita sabedoria, aliás, que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido contrário. Claro que não. Eu não estou me referindo a essa lei. Estou me referindo aqui a uma lei sábia e divina que transporta o homem em herdeiro de si mesmo, pois que somos hoje reflexo das nossas ações no passado. E mais do que isso, nossa herança no futuro será o resultado das nossas ações hoje no presente. Em outras palavras, o amanhã sempre será reflexo do ontem, somado às nossas ações no hoje,
pois que estamos sempre no presente, colhendo o passado e plantando o futuro, bem de acordo com aquela outra lei que diz o seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Dessa lei, ninguém escapa um só minuto. E aí é que se explica a diversidade dos sentimentos, a diversidade dos sofrimentos, das desigualdades e de tantas outras dicotomias que presenciamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Não esqueça nunca de uma grande verdade que diz, em cumprimento à lei de ação e reação. E essa grande verdade diz o seguinte: se hoje somos incitadores da humilhação e aparentemente imunes às sanções por algum cargo ou poder que detemos, amanhã sentiremos na carne e na alma o mesmo veneno que hoje inadvertidamente espalhamos. Ou seja, e resumindo, se hoje somos cara, amanhã seremos coroa. Se hoje somos causa, amanhã seremos efeito. Esta lei também é conhecida popularmente como lei do retorno, pois que ele, o retorno, virá inevitavelmente mais cedo ou mais tarde. No bumerangue da vida referendado pelo dito popular que todos nós conhecemos e que diz o seguinte: não faça aos outros o que não queres que te façam. A você que está me assistindo, fique certo que nada escapa ao martelo dessa lei sábia e universal que torna os homens iguais na noite dos tempos. É assim ao longo dos séculos, nas múltiplas idas e vindas, através das sucessivas existências que vivemos, que indistintamente e de forma igualitária recebemos as mesmas chances e as mesmas oportunidades de aprendizado e crescimento. Mas, caso você não aceite essa lei que iguala a todos, o que é, diga-se de passagem, um direito seu, fica extremamente difícil explicar de forma lógica e racional as desigualdades e aparentes castigos de uns em detrimento aos supostos privilégios e benesses de outros. Fique certo, porém, que Deus não privilegia uns e prejudica outros, nem muito menos ama mais uns do que outros. Claro que não, porque se ele fosse assim, não seria Deus. Você não concorda? Não esqueçamos que a experiência vivencial, ou seja, a nossa vida, é feita de lutas exatamente como o aluno das escolas da Terra quando enfrenta várias dificuldades para aprender as matérias mais difíceis do currículo escolar. Pois o planeta Terra também é uma escola de corpos. Ou melhor dizer, não é uma escola de corpos, mas uma escola de almas. Ninguém, portanto, que aspira a vencer as dificuldades impostas pela vida, precisará encarar essas dificuldades como problemas ou como castigos divinos, mas sim como preciosas oportunidades de crescer na escala espiritual. Pois somos todos espíritos aprendizes, ainda trilhando os primeiros degraus da escala evolutiva. Mas é fácil aceitar as dificuldades como fazendo parte de um processo de aprendizagem espiritual? Claro que não. Claro que não. Mas não há pressa para esse entendimento. Tudo é uma questão de tempo. E tempo, aliás, é o que não falta para todos nós, eu e você,
espíritos imortais. Um dia despertaremos para certas grandes verdades que ainda não entendemos. Uns despertarão mais cedo, outros mais tarde. Mas chegará o tempo de cada um. Tudo tem o seu tempo. Aliás, a propósito de despertar mais cedo ou despertar mais tarde, encerro para a sua reflexão com um pensamento eternizado por Chico Xavier, que diz o seguinte, abre aspas, a gazela desperta com o romper do sol, mas a pedra só com a dinamite. E você, se ainda não despertou para algumas dos grandes enigmas da humanidade, vai despertar com o quê? Com o sol ou com a dinamite? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!